Fala pessoal, beleza? Bom, nós vamos iniciar o estudo do eletromagnetismo a partir de agora, tá? Veja bem, gente, até ali por volta de 1800, os fenômenos magnéticos e os fenômenos elétricos, eles eram estudados independente, como se fossem fenômenos que não interagiam entre si, eram distintos, né? Só que ali em 1800, o que aconteceu? Os cientistas começaram a observar alguns fenômenos. Por exemplo, metais que eram atingidos por raios ficavam magnetizados. Quando um raio caía próximo a uma bússola, eles verificavam que a bússola sofria uma certa deflexão. Enquanto o raio estava acontecendo, a agulha da bússola ela mudava de direção. Esses indícios começaram a chamar a atenção e alguns começaram a ver a possibilidade de que fenômenos magnéticos e elétricos eram interligados entre si, né? E em 1820, precisamente, um físico chamado Hans Christian Ørsted, ele fez um experimento para provar que sim, que a eletricidade e o magnetismo, eles eram fenômenos que tinham relação entre eles. E quando ele prova isso, o magnetismo e a eletricidade se juntam, dando o estudo do eletromagnetismo. Eletro vem de eletricidade, o magnetismo vem do estudo do magnetismo, né, do campo magnético. Então, o magnetismo, o eletromagnetismo, melhor dizendo, ele surgiu ali, em 1820, quando Ørsted provou que a eletricidade ela tinha interação com o magnetismo. Ele fez um experimento, eu vou até colocar aqui, isso aqui é uma réplica, tá? Do experimento feito por Ørsted, ok? Eu vou fazer um outro esquema aqui para eu poder desenhar, né? Não vou fazer com esse desenho aqui, eu vou fazer um esquema mais simples para poder estar explicando como ele chegou à conclusão que a eletricidade e o magnetismo, eles interagem entre eles. Tá aqui o esquema, né, bem mais simples do que está lá, mostrei na fotografia. Então, o que ele fez, gente? Ele fez lá, pegou a bateria, ligou ele a um fio condutor, uma chave para eu poder abrir e fechar o circuito e uma bússola. Ele orientou o experimento dele de tal maneira que o fio e a agulha da bússola ficassem alinhados, tá? Então, ele fez de modo que o fio e a agulha da bússola ficassem na mesma direção, ficassem paralelos, ok? E aí fez o quê? Veio aqui na chave, né, e fechou a chave. Quando ele fechou a chave, o que aconteceu? A agulha da bússola sofreu uma deflexão, tá? Eu vou fazer exagerado aqui, né? Provavelmente não foi isso. Eu vou exagerar o extremo aqui. Essa bússola, essa agulha que estava lá apontando para o Polo Norte, ela fez isso aqui, ó. Ela fez isso. Ela apontou para o leste. Ela estava apontando para o norte. E aí, quando estabeleceu-se a corrente elétrica, estou esquecendo de colocar a corrente elétrica aqui, né? Vamos considerar que aqui é o polo positivo da bateria, aqui é o polo negativo da bateria. O sentido convencional da corrente elétrica é saindo do polo positivo, né? Então sai aqui do polo positivo, então você estabelece aqui uma corrente elétrica, e aí quando aqui a corrente elétrica passa a circular por esse fio, é isso que acontece com a agulha da bússola, tá? A agulha da bússola, ó, ela estava, aqui está o fio, tá? O meu pincel vermelho vai representar o fio e aqui vai representar a agulha da bússola. Quando passou a ter uma corrente elétrica no fio, a agulha da bússola fez isso. Ela sofreu a deflexão. Na prática foi menos, tá, gente? Eu vou deixar assim para que fique mais fácil o entendimento para vocês. Então, vou virar para vocês, ó. A corrente elétrica está indo na sua direção. A agulha da bússola estava apontando também. Quando a corrente estabeleceu, a agulha da bússola, ela sofreu uma deflexão. Ela fez isso. Bom, qual foi a conclusão de Ørsted?
a agulha da bússola, ela segue as linhas de campo magnético, né? Lembra lá que eu fiz com vocês? Se eu pegar um ímã, vai estabelecer aqui, né, as linhas de campo, e que se eu pegar uma bússola ou se eu pegar um ímã, a hora que eu vou andando com essa bússola aqui, ela vai acompanhando as linhas de campo, né? A agulha da bússola, vamos colocar aqui a setinha dela aponta para o polo norte, então se eu colocar a bússola aqui, ela vai ficar dessa forma. Se eu trazer essa bússola para cá, ela vai ficar assim, porque ela vai tangenciando as linhas de campo, né? Então, se a agulha da bússola estava apontando para a nossa direita, na hora que passou uma corrente elétrica, ela ficou perpendicular, é porque ela seguiu um campo magnético. Na hora que abria a chave, a corrente elétrica cessava, a agulha da bússola voltava para a posição. Então, dessa forma, o Oersted falou, olha, tá vendo? Toda vez que eu estabeleço uma corrente elétrica aqui, a agulha da bússola sofre uma deflexão, né? E ela sofre essa deflexão porque ela está seguindo um campo magnético. Mas quem está gerando esse campo magnético? Ora, se ela só faz isso quando passa a corrente elétrica, então é a corrente elétrica que está gerando esse campo magnético. Falei também para vocês que aqui no ímã, as linhas de campo não saem do polo norte e elas não nascem no polo norte e elas não morrem no polo sul, né? São linhas fechadas. Elas entram aqui no polo norte, entram no polo sul, sai lá no polo norte, ela é uma linha, que eu falei o quê? É uma linha fechada, né? É uma linha fechada. Aqui no caso, como uma hipérbole, né? Um formato com uma trajetória hiperbólica, mas ela é fechada. Então, a linha de campo é fechada. Então, tem um campo magnético. A Oersted afirma, tem um campo magnético aqui. E como que é esse campo magnético? Ora, as linhas de campo são fechadas. Então, está tendo um campo magnético aqui. E se a bússola tangencia a linha de campo, do jeito que eu estou colocando ali, ora, se a agulha da bússola estava assim, quando eu estabeleci uma corrente elétrica, ela fez isso, é porque nesse ponto aqui está tendo uma linha de campo desse jeito. Está tendo uma linha de campo para lá, porque ela vai tangenciando. Então, se a agulha da bússola veio para cá, então tem uma linha de campo para cá, né? Provavelmente, o que ele fez? Ele fez suposições. Se eu colocar um ímã ou uma bússola aqui, ela vai fazer isso. Se eu colocar aqui, ela vai fazer isso. Então, ele chegou à conclusão de que esse fio gera campo magnético que está circulando ele. Você tem linhas de campo, então, aqui, que são circulares ao fio. Então, existe o campo magnético e esse campo magnético ele é circular ao fio. Então, com isso, Oersted prova que corrente elétrica gera campo magnético. Então, a gente fala assim, todo fio que é percorrido por corrente elétrica, ele gera em volta dele um campo magnético, tá? Bom, e aí o que acontece? Olha só, se eu pegar aqui dois materiais não condutores de eletricidade, duas placas, por exemplo, duas placas de acrílico, fazer um buraco aqui no meio e passar um fio ali, tipo aqui assim. Imagina que eu tenho um fio aqui, ó. Fiz um buraco aqui e esse fio, ele tá passando por aqui, tá? As duas placas. E eu estabeleço uma corrente elétrica nesses dois fios. Por exemplo, aqui na placa, no fio que eu vou chamar de fio 1, eu vou fazer com que a corrente elétrica esteja subindo, tá? Então eu tenho uma corrente elétrica subindo. Lá no fio 2, eu vou colocar uma corrente elétrica para baixo. O que Oersted verificou foi o seguinte:
Nesse fio aqui, a corrente elétrica, ela estava circulando assim, ó. Então, ó, a corrente elétrica está para cima. Eu vou virar para vocês, tá? Como se eu pegasse aí vocês e colocasse vocês lá em cima. Então, eu vou pegar o fio, ó, a corrente elétrica está para cima, eu vou virar ele assim, ó. Tá? De modo que como se você estivesse olhando aqui em cima. Então, o que acontece? O que ele viu ali? Ele viu que o campo magnético ele estava circulando dessa forma aqui, ó. Estava circulando, ó. Ele está circulando dessa forma aqui, ó. Olhando de cima, então, eu estou vendo a corrente elétrica circular no sentido anti-horário. Mas quando ele colocou a corrente elétrica para baixo, ele observou que o campo magnético estava circulando no sentido contrário. Ó, agora a corrente elétrica está para baixo, né? Ela está para baixo, ela está circulando assim, né? Ó, eu vou colocar de novo vocês lá em cima olhando, tá? Vocês estão olhando lá em cima, então, ó, eu tenho que virar a parte de trás do meu pincel aqui, tá bom? Porque a corrente está para baixo, então eu vou colocar vocês aqui em cima. Porque aqui eu coloquei, é como se eu tivesse colocado vocês aqui em cima para estar olhando. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que se eu colocar vocês aqui, ó, como a corrente está para baixo, você vai ver essa parte aqui. Então, veja bem, ó, eu estou colocando que ele está circulando assim, ó, tá? Ele está circulando dessa forma aqui. Ele está circulando dessa forma aqui. E aí eu vou virar ele para vocês, ó. E aí ele está circulando em qual sentido? No sentido horário agora, né? Enquanto que aqui estava no sentido anti-horário, aqui está no sentido horário. Ou seja, dependendo do sentido da corrente elétrica, o campo magnético vai estar circulando no sentido horário, no anti-horário ou no sentido horário. E aí, como que a gente vai fazer para saber isso? Para a gente saber para onde vai estar isso, foi utilizado um macetezinho chamado regra da mão direita, tá? Que regra é essa? Você vai usar a mão direita. O polegar com a mão espalmada, o seu polegar, ele vai estar indicando o sentido da corrente elétrica, tá? Então, o polegar, ele representa o sentido da corrente elétrica e os seus dedos vão representar o sentido das linhas de campo magnético, certo? Corrente elétrica é só uma, né? As linhas de campo são várias, por isso que pensaram dessa forma. Então, ó, o polegar representa a corrente e os seus dedos representam as linhas de campo magnético. O que você vai fazer? A corrente não está para cima? Então você vai pegar o seu polegar e você vai apontar o seu polegar para onde está a corrente elétrica. Ó, ela está subindo. E aí, num movimento de fechar a sua mão para segurar o fio, num movimento de fechar a sua mão, como se você quisesse segurar o fio na sua mão, esse movimento que os seus dedos fazem vão te dar o sentido do campo magnético, porque coincide, né, com o que está aqui. Olha lá, ó, a corrente está para cima, na hora que eu fecho a minha mão, ó, olha aqui, ó, tá no sentido, a minha mão tá, os meus dedos estão girando no sentido anti-horário, tá vendo? Se eu fizer o contrário, tá para baixo, né? Tá para baixo. Aí eu vou pegar o meu polegar e vou colocar ele para baixo e o movimento de fechar a minha mão, como se eu quisesse segurar o fio, como se eu vai dar o sentido do campo magnético. Ó, vou virar para vocês e agora a minha mão está circulando em qual sentido? No sentido horário. Se eu vou para o seu lado, ó, já está no sentido anti-horário. Então a gente usa a regra da mão direita para saber qual é o sentido do campo magnético. Vamos repetir? Corrente elétrica, campo magnético. O movimento de fechar a sua mão, como se você quisesse segurar o fio, vai te falar qual é o sentido do campo magnético, tá bom? E aí, você tem, por exemplo, um fio que está aqui na horizontal. Está na horizontal, a corrente está apontando para a direita, e aí vai pedir para você representar o sentido do campo magnético, né? E aí você vai fazer, o polegar está para lá, porque a corrente está para lá, eu vou tentar segurar esse fio aqui, então a corrente elétrica está fazendo esse movimento assim.
E aí observe que o meu desenho é um desenho bidimensional, né? E o que eu estou tentando fazer é colocar algo tridimensional, porque esse movimento aqui é um movimento tridimensional. Eu estou querendo representar um movimento tridimensional numa figura bidimensional. Isso dá muito trabalho, né? Para tentar fazer com que ela pareça tridimensionalmente. Por isso, o que foi feito? Bom, primeiro, o campo magnético, ele é uma grandeza vetorial. Da mesma forma que o campo elétrico, o magnético também é uma grandeza vetorial. E se ele é uma grandeza vetorial, ele tem que ter modo, direção e sentido. E essas três coisas são representadas por quem? Pelo vetor, né? O que é um vetor? Segmento orientado de reta, né? E aí os caras tiveram a ideia de fazer o seguinte: ao invés de pensar num segmento de reta, vamos pensar literalmente numa flecha, para ficar mais fácil. Vamos pensar numa flecha. Qual a diferença de um segmento, de uma seta para uma flecha? É porque a flecha, aqui atrás, ela tem aquelas barbatanas que faz com que ela siga em linha reta. Se você pegar uma seta, né? Eu fiz muito isso quando eu era criança, né? A gente brincava de índio, né? E aí fazia o arco e flecha lá de bambu, e a gente só fazia o bambu fininho assim, e na hora que você puxava aqui e soltava, na hora que ele saía, ele virava, ou ele fazia isso, né? Tipo assim, eu jogava em você, ou ela fazia isso aqui, ou ela fazia isso. A questão toda é que a nossa flecha nunca ia em linha reta, ela sempre batia de lado lá no alvo. Por quê? Porque não tinha nenhuma coisa para poder fazer a orientação dela aqui. As flechas, elas têm, né? Se você pegar, por exemplo, os indígenas, eles colocam pena de pássaros aqui, né? Colocam aqui assim porque ela serve como guias, né? A resistência do ar não vai deixar com que ela vá para lá ou para cá. As profissionais são feitas de material diferente, né? E muitas delas têm 4 barbatanas. Então, se eu olhar aqui por trás, por exemplo, se você se coloca aqui, ó, tá? Imagina que aqui tá seu olho, está olhando para a parte de trás da flecha. Aqui vão ser 4 barbatanas aqui assim, ó. De modo que, o que você vai ver? Você pode ver isso, né? Só que, por conveniência, a física considerou que quando você olha aqui para a parte de trás da flecha, o que você está vendo é as barbatanas em forma de X. Tá? Então, quando você olha aqui para trás, você está vendo a parte de trás da flecha, né, e você está vendo lá as 4 barbatanas num formato de X. Se você olha aqui na frente, se você se coloca aqui na frente olhando para a flecha, ó, pega o meu pincel. O que você está vendo? Além dessa parte aqui mais grossa, você está vendo a pontinha do pincel, né? Então, olhando por aqui, o que chama a atenção? Deixa eu tirar esse círculo aqui, que eu não expliquei o porquê dele, né? Se você olha aqui para frente, o que você vai estar vendo é a pontinha da flecha, né? Então, eles tiveram a ideia assim, olha, se eu imaginar que o vetor campo magnético é uma flecha, olhando a parte de trás eu vejo um X, olhando para a parte da frente eu vejo um ponto. E aí, para destacar, vamos colocar isso dentro de um círculo, fica melhor. Então pronto, o vetor campo magnético, ele será representado por uma flecha. Quando você olhar para a parte de trás, você vê uma bolinha com X, e quando você olhar na frente, você vai ver uma bolinha com um ponto ali no meio. E aí, veja bem, ó, agora deixa eu voltar para cá. A corrente está lá, eu vou tentar fechar a minha mão. Na hora que eu tento fechar a minha mão aqui, ó, para segurar o fio, né? Porque o fio tá para lá. Aí eu coloquei a corrente, o polegar aqui, e aí eu vou tentar segurar o fio aqui, né? Fazer o movimento de segurar. Mas lá no quadro, o que acontece? Ó, a hora que eu tento fechar, minha mão bate aqui, né? Porque aqui é bidimensional. Então, aqui bate, ó. O vetor aqui, ó, o que o vetor está fazendo nisso aqui, ó? O que o vetor campo magnético está fazendo aqui? O vetor campo magnético, ele está fazendo isso. Ele está seguindo, ó. Porque eu estou fechando a minha mão, isso aqui representa o vetor campo magnético. O vetor aqui, ó, está fazendo isso, ó.
o vetor está fazendo isso. O vetor campo magnético está fazendo esse movimento. Então, isso aqui é uma flecha. Qual é a parte da flecha? Qual é a parte da flecha, então, que quando fizer isso aqui, você vai estar vendo? Você vai estar vendo a parte de trás da flecha. Você vai estar vendo a parte de trás, porque a linha de campo magnético está circulando dessa forma aqui. Aqui no quadro, é como se a minha flecha estivesse perfurando o quadro. E qual é a parte que eu vejo? Eu vejo a parte de trás. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, aqui existe um campo magnético que está entrando no quadro porque eu estou vendo a parte de trás da flecha. Aí o campo magnético passa. Vamos imaginar que o fio está aqui, ó. O campo magnético, então, fura o quadro, passa lá por trás dele e vai sair aqui em cima. Ó. Quando ele sai aqui em cima, porque meu dedo vai fazer isso, ó, vai passar lá atrás e vai sair aqui. Ó. A hora que ele sai aqui, a flecha está fazendo isso, e a flecha fazendo isso, qual é a parte que você está vendo? Você está vendo a parte da frente. Se você está vendo a parte da frente, então aqui em cima eu represento dessa forma aqui, ó, porque o campo magnético está saindo aqui. Então, a bolinha com X, ela vai representar o campo magnético entrando. E a bolinha com um ponto vai representar o campo magnético saindo do quadro. Porque aí eu tenho uma representação bidimensional num fio bidimensional. Tá? Então, isso é o que o Ørsted fez. Tá? Descobriu. Existe uma relação entre eletricidade e magnetismo, o campo magnético é circular e você representa, para você saber para onde está o campo magnético, você usa o macetezinho da regra da mão direita. Você aponta o seu dedo para onde está a corrente, ó, bateu, ó, estou tentando furar o quadro, está entrando, bolinha com X. Passou lá, saiu aqui em cima, bolinha com um ponto no meio, ok? Bom, agora vamos para a lei de Ampère. Ampère também entrou nessa brincadeira aqui de ver essa relação entre corrente elétrica e campo magnético, né? O que aconteceu, gente? O Ørsted, ele conseguiu, ele se limitou a mostrar, olha, a corrente elétrica, ela gera campo magnético. Só isso. Ampère equacionou essa relação de corrente elétrica com campo magnético, tá? Então, ele fez experimentos e nesses experimentos, o que ele verificou? Ele verificou que à medida que eu vou me afastando do fio, o campo magnético ia ficando mais fraco. O campo magnético ia diminuindo de intensidade, né? Então, o que ele observou é que se eu pegar aqui ponto A, ponto B e ponto C, lá no ponto A, tipo, o campo magnético valia 2. No ponto B, o campo magnético valia 1. No ponto C, o campo magnético valia 0,5. Então, ele foi verificando que o campo magnético foi ficando menor à medida que se afastava. E aí, o que acontece? Ele começou a fazer os experimentos para chegar numa expressão matemática, numa relação matemática entre as variáveis. E o que ele observou? Que a intensidade do campo magnético dependia, o módulo do campo magnético, do vetor campo magnético, dependia de 4 variáveis. Primeiro, da corrente elétrica. Porque quanto maior era a corrente elétrica, mais intenso era o campo magnético. Quanto mais fraco o campo magnético, quanto menor a corrente elétrica, mais fraco era o campo magnético. Então, uma coisa que ele observou foi que a intensidade da corrente elétrica era... Ele verificou que o campo magnético, o valor do campo magnético era diretamente proporcional à corrente elétrica. Verificou também que a intensidade do campo magnético dependia do meio aonde estava esse fio. Da mesma forma que
campo elétrico, que o vetor campo elétrico depende do meio, representado lá pela constante dielétrica do meio, o campo magnético também. Eles são muito similares, tá? Eles têm muita coisa similares de raciocínio, tá bom? Então, da mesma forma que o campo elétrico depende do meio, o campo magnético também depende do meio. E Ampère chamou essa dependência do meio de uma constante, chamada constante de permeabilidade magnética, que nós vamos representar pela letra μ, tá? Então, permeabilidade magnética. Que da mesma forma que o K, que é a constante dielétrica, cada meio tem o seu. Tá? Tanto é que nós utilizamos também, da mesma forma que a gente utilizava aqui a constante dielétrica do vácuo, aqui nós vamos utilizar a constante dielétrica do vácuo, que nós vamos chamar de μ0, e ela vale 4π vezes 10 elevado a menos 7, tá? Eu não vou colocar a unidade lá não, porque depois que eu falar aqui, eu falo qual é a unidade da permeabilidade. Então, verificou que depende diretamente da permeabilidade do meio, que nós vamos utilizar do vácuo, então vai ser μ0, né? E, como eu falei, ele verificou que à medida que ia se afastando, a distância ficava diferente, ou seja, que o campo magnético era inversamente proporcional à distância que eu queria achar o campo em relação ao fio, tá? Aí, gente, olha só. Como essas linhas de campo são circulares, a distância do fio até onde está o ponto vai coincidir com o raio dessa circunferência, tá? Então, o que a gente faz é o seguinte, nós não representamos por D, nós representamos por R, aonde R vai ser o raio da circunferência do campo magnético ali, tá? E ele verificou também que o campo magnético dependia inversamente de uma constante, 2π, tá? Então, além da corrente, da permeabilidade do meio, da distância, a equação também precisava ali de uma constante para que o calculado coincidisse com o medido, tá? Então, verificou isso aqui. Vou apagar aqui a permeabilidade magnética e o campo. Juntando esses negócios todo aqui, o módulo do vetor campo magnético, então, é calculado pela expressão μ0i sobre 2πr, aonde r é a distância do fio até o ponto onde eu quero achar. O Sistema Internacional de Unidades adotou como medida do campo magnético o Tesla. Então, campo magnético é dado em Tesla. 5 Tesla, 0,5 Tesla, 30 Tesla. Então, a unidade do campo magnético é o Tesla. E aí, agora sim, eu posso falar qual é a unidade da permeabilidade magnética. 4π vezes 10 elevado a menos 7, Tesla, vezes metro, dividido por ampere. Porque se eu colocasse Tesla lá, vocês não saberiam o que estaria se referindo, né? Se refere ao campo. Na verdade, o que eu fiz aqui? Isola o μ0. Ó, o raio passa para cá, raio é dado em metros, metros vezes Tesla. A corrente está multiplicando, passa para cá dividindo. Ela é dada em ampere, então a unidade da permeabilidade é Tesla vezes metro por ampere, ok? Da mesma forma do campo elétrico, eu vou reforçar isso. O importante é nós sabermos isso aqui. Depende diretamente da corrente, depende do meio e depende inversamente proporcional à distância. À medida que a distância vai aumentando, o campo magnético vai diminuindo. Bom, e aí o campo magnético, então, gerado pelo fio, que foi verificado que ele não é constante, né? À medida que vai se afastando, ele vai ficando menos intenso. E aí, os caras pensaram assim, bom, como o campo vai mudando aqui, isso não vai ter muita aplicabilidade dessa forma que está aqui, né? E aí alguém teve a ideia de fazer o quê? Fazer o seguinte,
O que aconteceria se eu pegasse esse fio aqui e dobrasse ele? Se eu pegasse esse fio e dobrasse ele de modo que ele virasse uma espira circular. Uma espira circular é uma circunferência feita com fio. Veja bem, para um fio desse tamanho aqui, né, se eu dobrar ele, vai dar uma circunferência desse tamanho, tá? O que aconteceu quando eles dobraram o fio daquela forma? Olha só, eu vou fazer só o campo, eu vou me concentrar só na parte do campo magnético entrando, tá? A parte de saindo aqui não me interessa, ó. Regra da mão direita, né? A corrente está indo para lá, o campo está entrando. Vou me concentrar só nessas linhas aqui. Teria muito mais linhas lá para baixo, mas eu vou me concentrar só nessas aqui. 2, 4, 6, 8, 9. Tem 27 linhas aqui. Então, se eu pegar esse campo com essas 27 linhas aqui embaixo e dobrar, o que aconteceu foi isso, ó. As linhas de campo fizeram aquilo lá. O que elas fizeram? Elas se concentraram numa região pequena, ou seja, as linhas se concentrando, o campo fica mais intenso. Por que o campo fica mais intenso? Lembra lá quando eu falei do campo magnético gerado pelo ímã? Ah, ele sai do polo norte, entra no polo sul. Sai do polo norte, entra no polo sul. E aí, o que eu falei com vocês? Se vocês pegarem esse ponto aqui e pegar esse ponto aqui, o que tem de diferença entre o ponto A e o ponto B? O ponto A, o campo magnético é mais intenso que no ponto B. Por quê? Porque no ponto A as linhas de campo estão mais próximas uma da outra. E quanto mais próximas, mais intenso é o campo magnético, né? Então, veja bem. Se aqui as linhas de campo estão distantes uma da outra, aí eu venho para cá e coloco todas elas mais próximas, o que aconteceu? O campo magnético aqui ficou mais intenso, tá? Então, o campo magnético está mais intenso e mais ele está constante. Qualquer ponto que você pegar aqui dentro, o campo magnético vai ser o mesmo, tá? A intensidade do campo magnético ali dentro da espira, depende da corrente, depende do meio, depende inversamente do raio da circunferência. Quanto maior for o raio da circunferência, mais fraco vai ser, por um motivo óbvio, né? Se você faz uma circunferência maior, as linhas de campo vão ficar mais longe uma da outra, porque vai ter mais espaço, né? Então, vai ficar mais fraco e depende da variável 2. Enquanto que aqui, o campo magnético é inversamente proporcional à variável, a constante 2π, aqui depende apenas da constante 2. Ou seja, o campo magnético de uma espira é μ0i sobre 2r, onde R é o raio da espira. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa, né, gente? Porque se eu pensar no fio, era μ0i sobre 2πr. Aqui, o que aconteceu? Esse denominador aqui, ele está menor 3,14. Por que ele está menor 3,14? Porque o π vale 3,14. Se aqui não tem, significa que esse denominador é 3,14 menor do que aquele ali. E se aqui está menor 3,14, o campo magnético aqui vai fazer o quê? Vai ficar maior 3,14. Ou seja, se eu pensar no campo magnético médio aqui, e pensar no campo magnético aqui dentro, esse campo magnético em qualquer ponto aqui é 3,14 maior do que o campo magnético medido aqui nessa região do fio retilíneo, ok? Então, a espira vai fazer com que o campo seja mais intenso e constante dentro dela. A regra da mão direita.
Vou apagar aqui os... A gente não faz esse monte de linhas de campo, tá? A gente só faz uma. Como a gente já sabe que ele é constante, não tem por que ficar fazendo esse monte de linhas de campo. Você faz uma só. E aí você pode continuar utilizando aquela regra lá, né? Ó, a corrente elétrica circulando aqui, o campo magnético está entrando. Então, eu tenho um campo magnético entrando ali. Usando a regrinha, né? Corrente elétrica entrando. Toma só cuidado, porque muita gente vai lá e às vezes quer colocar a mão assim, ó. Você não pode colocar as costas da mão virada para o fio. É sempre a palma da mão. Tá bom? É sempre a palma da mão que você vai colocar. Porque se você coloca assim, olha aí, ó, não dá certo, tá vendo? Então, tem que ser sempre a palma da mão. Bom, então o campo magnético está entrando e aí você usa essa regra. Mas aí, alguns autores de livros gostam de dar a opção de uma outra regra da mão direita, que é você trocar. Aqui é corrente, aqui é campo, né? Você inverte. Aqui é corrente e aqui é campo. Tá? Então você vai trocar. E aí o que você vai fazer? O que agora é a minha corrente elétrica? É isso aqui, né? Então você vai pegar esses dedos e você vai apontar eles na direção da corrente elétrica. Ó, agora aqui a corrente elétrica, então eu vou indicar aqui, ó. Olha lá o polegar, ó. O polegar está entrando. Tá vendo? Então está circulando assim, campo entrando. Se a corrente estiver circulando para cá, ó, campo saindo. Isso aqui, na verdade, é inclusive o modo que você tem para determinar o que você tem que fazer para colocar ou tirar um parafuso. Né? Ah, eu tenho que desparafusar o parafuso lá, eu quero tirar o parafuso que está na madeira ou está na parede, eu tenho que circular para o sentido horário ou anti-horário. Eu normalmente faço isso aqui, ó. Ó. Eu sei que se eu rodar ele assim, o parafuso sai. Se eu rodar ele assim, o parafuso entra, ó. Isso é um macetezinho que a gente usa, né? Porque eu às vezes esqueço para lado que eu tenho que rodar, eu vou lá e faço isso. Então você pode fazer isso pro campo magnético, ó. Corrente e agora o polegar indica o sentido do campo, porque agora vai ser só um campo, né? Então, ó, a corrente está aqui, o campo está entrando. Se a corrente estiver circulando assim, o campo está saindo. Você pode estar utilizando essa variável da regra da mão direita. Ou pode continuar utilizando uma só. Eu uso mais essa aqui, né? Eu não gosto de ficar fazendo esse monte de variável. Você pode usar essa aqui que dá certo, ó. Entrando, se eu estiver vindo para cá, entra aqui fora e sai lá dentro, tá vendo? E aí, então, aspira isso. E aí os caras pensaram assim, então se eu colocar uma espira, fica maior 3,14. Então, se eu colocar mais uma espira ali na frente, vai ficar o dobro disso aí. Se eu colocar o triplo, 3 espiras, vai ficar 3 vezes. Se eu colocar 4, então os caras pensaram assim, bom, beleza, então vamos colocar um monte de espira. Vamos colocar um monte de espira, porque esse monte de espira vai fazer o campo ficar muito grande ali no meio. E aí, show, dá para utilizar para um monte de coisa aí no dia a dia. E aí foram fazer as medidas. E o que aconteceu, gente? Fizeram a primeira espira, o campo magnético lá no meio deu 2 Tesla. Aí fizeram a segunda medida, fizeram a segunda espira, né? Colocaram outra espira ali na frente, uma colada na outra, tá? Foi para 4 Tesla. Aí os caras empolgaram, falaram, ó, tá vendo? Tá dando certo. Aí foram para a terceira espira, aí deu 4,1 Tesla. Aí, opa, deu um trem errado aí. Aí foram para a quarta espira, deu 3,9 Tesla. Aí foram para a quinta, deu 2,8 Tesla. Os caras começaram a observar aqui 2 espiras, 3 espiras, até que aumentava. Depois começava a diminuir e ia ladeira abaixo. Então, quando se trata de espira, nós pensamos em uma volta só, porque mais de uma volta o campo magnético, ao invés de aumentar, ele ia diminuindo, tá?
mas arrumaram uma solução para isso aqui. Porque, veja bem, eles verificaram, né, que ao colocar uma outra espira, houve um aumento no campo magnético aqui dentro. Só que à medida que eles foram crescendo aqui em comprimento, esse campo magnético diminuiu, mas houve um crescimento. Então os caras começaram a estudar isso, né? Essa questão aqui, porque, né, até onde eu poderia ir em que o campo magnético aumentava, até onde eu poderia ir. E aí então surgiu o estudo do solenoide, tá? O que é um solenoide? Solenoide é isso aqui, ó. Isso aqui é a representação do solenoide, tá vendo? É simplesmente várias espiras, né? Várias espiras, ó. Uma colocada na frente da outra. É uma mola, tá? Onde você faz circular aí uma corrente elétrica, tá bom? Isso então é o solenoide. É simplesmente um fio enrolado. Vocês veem isso aqui em um monte de equipamento elétrico hoje. O carregador do seu celular tem. O carregador do seu celular tem. O motor do ventilador da sua casa tem. Se você tem um celular na sua casa, se você tem um celular que é carregado por indução, ele tem um solenoide ali dentro. Todos os motores elétricos, eles possuem solenoides, ok? Então, surge o estudo do solenoide, também conhecido como o princípio do eletroímã, tá? E aí, o estudo que foi feito sobre o solenoide é o seguinte: foi verificado que o comprimento do solenoide influencia na intensidade do campo magnético, o número de voltas do solenoide que eu dou no solenoide influencia no campo magnético e, obviamente, a corrente elétrica que está circulando ali, né? A corrente elétrica é a mãe. Deixei meu pincel aberto, ele secou. A corrente elétrica aqui. Então, a intensidade do campo magnético gerado por um solenoide, ele depende diretamente do número de voltas, depende diretamente do lugar onde ele está, depende diretamente da corrente elétrica. E à medida que foi aumentando o comprimento dele, o que observou? Uma redução no campo magnético. Ou seja, a intensidade do campo magnético de um solenoide é inversamente proporcional ao comprimento dele. Né? Então, de um eletroímã ou de um solenoide, a relação matemática é N μ0I sobre L. Ou seja, como o campo magnético é inversamente proporcional ao comprimento, gente, o que acontece? Todos os solenoides que nós temos no nosso dia a dia, eles são todos chapados um no outro, tá? Porque os caras pensaram assim, então já que o comprimento faz com que o campo diminua, né? Então os caras pensaram assim, ora, ao invés de colocar uma espira na frente da outra, de modo a fazer com que ele tenha um comprimento muito grande, ao invés de colocar uma espira na frente da outra, eu vou colocar uma espira em cima da outra. Então, normalmente, os solenoides que nós utilizamos, que é utilizado nos nossos equipamentos, eles são enrolados como se fosse um carretel de linha. Uma linha em cima da outra. Então, vai até um certo ponto, né? Eles vão até um certo ponto e depois eles retornam por sobre a linha. É como se fosse um carretel de linha, né? Uma camada, outra camada e assim por diante. Porque aí você tem um comprimento pequeno, mas você consegue ter um número grande de espiras. Ok? Então, e o solenoide, vou repetir, tá? Ele é o princípio de funcionamento do eletroímã.
Na hora que você faz percorrer uma corrente elétrica aqui, você cria polos. Então, na hora que você faz passar por esse solenoide uma corrente elétrica, você vai fazer com que aqui dentro do solenoide, você tenha um campo magnético constante e quando chega aqui fora, ele faz isso. Por isso que eu falei que ele é o princípio do eletroímã. Ó, olha lá, ó, ele fica exatamente igual a um ímã de barra. Né? Exatamente um ímã de barra, saindo de um lado e entrando no outro. E por isso você tem que saber aonde está o polo norte do eletroímã e aonde está o polo sul do eletroímã. Como que você vai fazer isso? Eu gosto de fazer assim porque fica mais fácil enxergar. Ó, então o meu fio está fazendo isso aqui, tá? Ó, tô circulando o fio aqui. Normalmente, quando você usa o solenoide como eletroímã, gente, normalmente ele é preenchido por algum material ferromagnético. Você introduzindo aqui um metal ferromagnético, você faz com que o campo magnético fique mais intenso ainda. Por quê? Porque o campo magnético do solenoide, ele vai imantar essa barra. Então você vai ter o campo magnético do solenoide mais o campo magnético gerado pela própria barra ali, por conta da sua imantação. Então você acaba potencializando a eficiência do campo magnético gerado pelo eletroímã, tá? Então imagina que você tem então, aí desse jeito aqui dá para ver, né? Ó, o fio tá vindo aqui na frente, passando lá atrás do metal, né? Tá dando para ver direitinho aí. E aí eu vou fazer com que a corrente elétrica, ela chegue por aqui, ó. Chegando por aqui, ó, ela vai subir aqui na frente, vai passar lá por trás, vai subir aqui, né? Então aqui, dessa forma, as correntes elétricas vão estar subindo aqui na frente, ó, na parte da frente do meu solenoide. Como você vai identificar aonde está o polo norte e aonde está o polo sul? Você pode continuar utilizando a regra da mão direita ou você modifica ela novamente, tá? O que você faz? A mesma coisa que eu fiz com a espira. Ao invés de corrente e campo, você troca. Você faz corrente e campo. Porque a primeira regra é, o polegar representa a corrente e aqui representa o campo, certo? Você vai trocar. Aqui vai representar a corrente e aqui vai representar o campo. E você não vai nem fazer esse movimento, você simplesmente vai pegar a sua mão e vai espalmar a sua mão em cima do fio, em cima do eletroímã, de modo que os seus dedos fiquem na orientação da corrente elétrica. A corrente está para cima, não tá? Então eu vou lá e coloco a minha mão espalmada, ó. O polegar indica o polo norte. Você coloca a sua mão espalmada, de modo que os seus dedos sigam os sentidos da corrente elétrica e o polegar aponta o polo norte. Você pode fazer assim. Ah, Emerson, e da outra forma, como seria? Vamos lá para outra forma? Aqui é corrente, o movimento de fechar é campo magnético. Pega esse último fio aqui do solenoide, ó. A corrente está subindo. Se eu tentar fechar a minha mão, ó, o solenoide está aqui, né? Eu estou dizendo que a corrente elétrica nesse último aqui, ela está subindo, não é isso? Então você vai colocar o seu dedo aqui e você vai, ó, o movimento de fechar a sua mão em cima do fio. O que vai acontecer? O seu dedo vai estar entrando aqui, né? Então, ó, a outra regra é, a corrente está para cima e aí você fecha a sua mão. Na hora que você vai fechar a sua mão para segurar o fio, o campo magnético está entrando aqui, né? O campo magnético, então, ele está entrando aqui e se ele entra lá, ele faz o que desse lado aqui? Ele sai. E o campo magnético, ele entra em qual polo do ímã? Polo sul. E sai em qual polo? Polo norte. Tá vendo que bateu? Deu a mesma resposta. Se a corrente estivesse para baixo,
E se a corrente tivesse para baixo? Vamos fazer para baixo. Ó, a corrente elétrica está para baixo agora. Você pode fazer pela primeira regra. Ó, a corrente está para baixo, o campo estaria entrando aqui. O campo está entrando, então aqui ele está saindo. Vou de novo, tá? Pegar aqui o meu solenoide. Ó, esse fio, a corrente está para baixo. No primeiro fio aqui, a corrente está para baixo. Deixa eu trocar aqui. A corrente está para baixo. Na hora que eu tentar fechar o fio para segurar ele na minha mão, ó, o campo estaria entrando aqui. Estaria entrando. Certo? E se o campo entra, é polo sul, e se sai, é polo norte. Vamos fazer a outra com a inversão. Aqui é corrente, aqui é campo. Indica polo norte. Vamos lá. A corrente está para baixo. E aí você não pode fazer assim, tá? Você tem que fazer assim, ó. Tem que se contorcer aí e colocar a espalmada lá. A palma da mão tem que estar em cima do fio. Tá para baixo, o polegar aponta o polo norte. Ok? Indica o polo norte, então. Obviamente, gente, que no caderno, né, numa prova, por exemplo, é mais fácil, né? Porque você está aqui, é só você virar o papel, você não vai ficar se contorcendo. Você vira o papel. Aqui eu não consigo mexer no quadro, né? Então eu tenho que me contorcer. Ó. A corrente está para baixo, indica polo norte.